Eu quero começar contando que o Supremo Tribunal Federal faz uma audiência pública para debater a transparência no pagamento de emendas parlamentares. E aí, meu povo, os presidentes da Câmara e do Senado também participariam, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Só que de última hora falaram, nós não vamos, enviaram os representantes do setor jurídico, os representantes da Câmara e do Senado para esse debate. Tudo isso em meio a essa crise gigantesca que está instalada envolvendo o judiciário, legislativo, executivo, por conta da derrubada do IOF, que pode ter a ver com atraso ou com o calendário de pagamento de emendas parlamentares, uma identificação também do Congresso Nacional de que Flávio Dino estaria atuando para dificultar isso a pedido do governo, enfim, uma celeuma que está gerando toda essa situação. Gustavo Segré. E todas essas são válidas, me parece. Estimo que essa falta por parte de Mota e de Alcolumbre a reunião junto com o ministro Flávio Dino tem a ver com uma estratégia. Eu lembro muito bem, aprendi em reuniões dos Estados Unidos. Você vai se encontrar, e Alan poderá ratificar ou não isso aqui, você vai se encontrar com alguém e você é diretor de uma empresa. Quem te recebe é o CEO da empresa. Ele pega teu cartão e fala, 1 minuto, por favor. Quem vem é o diretor. Você não conversa, nunca vai conversar com alguém que não está na tua altura de hierarquia, que possa tomar a mesma determinação que você. Então, quando você manda um advogado, ele, advogado, vai ter uma estratégia perfeita. É dizer, eu tenho que consultar. E quando está falando com, eventualmente, o ministro Flávio Dino, o ministro não tem que consultar. Então, é uma disparidade de hierarquia que permite que aquele que está presente com a hierarquia menor tenha sempre a saída de eu vou ter que perguntar. Por isso, muitas vezes, o presidente não participa em determinadas reuniões, porque é um possível intermédio que diz eu tenho que perguntar. Provavelmente se trata disso, porque se estivesse Alcolumbre e Mota, não deveriam perguntar para ninguém, eles resolvem. Exatamente, eles estariam ali para responder. O que simbologia que essa ausência carrega, hein, Alan Gani? Olha só, eu lembro que alguns meses atrás, o Evandro, eu disse o seguinte, a figura mais poderosa do país, sem sombra de dúvida, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem mais poder sozinho. Agora, eu fiz um seguinte questionamento à época. Será que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem mais poder que o poder de corpo que a Câmara dos Deputados? E me parece que não. Então, nesse embate, esse poder de corpo que é materializado na figura tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota, o presidente das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, é maior do que o poder de um único ministro do Supremo. Tanto é que a gente está vendo todo esse embate, as emendas continuam com falta de transparência e num volume absurdo. Bom, eu quero conversar aqui com a Janaína Camelo, que vai trazer mais informações para a gente, porque o ministro Flávio Dino, né, Jana, diz que esse debate ele não é importante a apenas um partido, não é um debate individual. Conta essa história para a gente, bem-vinda. Pois é, né, Evandro? É um assunto que realmente interessa bastante a todos os partidos aí, a todos os governos anteriores, a vários governos anteriores a esse. Então, o ministro Flávio Dino, lembrando que ele marcou essa audiência pública ali no âmbito daquelas ações das quais ele é relator, que questionam a legalidade das emendas impositivas, que são aquelas emendas que o governo federal é obrigado a pagar, né? Então, o ministro é com base nessas ações, por exemplo, que ele tem dado as decisões dele com relação à transparência, à rastreabilidade das emendas parlamentares. Então, são ações que tratam, por exemplo, sobre as emendas PIX, sobre a constitucionalidade das emendas PIX. Então, essa audiência começou ainda de manhã, com vários debatedores, vários especialistas em diversas áreas para falar sobre esse tema. E o ministro, ele deu essa palavrinha com relação aí a partidos políticos, a governos anteriores, e a gente vai ouvir agora o que ele disse. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição.
Evandro, Flávio Dino, ele diz o seguinte, que a audiência pública vai permitir o STF avançar na discussão do mérito dessas ações que estão em trâmite aqui no Supremo Tribunal Federal e também envolve a interpretação sobre a separação dos poderes. Porque quando ele marcou essa audiência, ele citou uma alegação de um dos autores dessas ações, que disse o seguinte, que a obrigatoriedade na execução de emendas parlamentares subverte a lógica da independência dos poderes, com transferência das decisões orçamentárias para os parlamentares, numa espécie de, abre aspas, captura do orçamento, fecha aspas. Só para lembrar que no orçamento só deste ano, né, de 2025, estão ali separados 50 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Então, uma audiência pública que está durante todo o dia, já estava marcada aí já há semanas atrás e com transmissão ali também da TV Justiça. Ivan. Agora, Jana, fala um pouquinho sobre essa ausência dos presidentes da Câmara e do Senado, que, segundo os bastidores, foi ali de última hora. Teria sido de última hora, porque, né, de verdade, assim, a assessoria, tanto de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, como de Hugo Mota, presidente da Câmara, tinham, sim, confirmado a presença deles. Até ontem estava ali pré-agendada, né, uma prévia da agenda deles, oficial, para hoje. Estava ali marcada que eles realmente viriam. Mas, Evandro, durante toda essa discussão sobre emendas parlamentares aqui no Supremo, são sempre os advogados do Congresso, ali, advogados representando o Senado, advogados representando a Câmara dos Deputados, quem tem participado desses debates, né? Então, assim, acaba que o assunto fica mais técnico com relação, tendo a presença dos advogados em si e não dos políticos, né? Do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, acabou que hoje, só hoje, né? Se ficou sabendo que eles não participariam, que eles, então, iriam enviar para o debate, na ausência deles, assim, na substituição, todos aqueles advogados que já estavam participando ali de toda essa discussão aqui no STF, na intenção de deixar ali a discussão mais técnica possível com relação às emendas parlamentares. Obrigado pelas informações, Janaína. Um bom trabalho para você. A gente tem mais uma fala do Dino sobre isso, vamos acompanhar. Pode rodar. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. Bom, foi para a gente reforçar aí. Fala, seu Fábio Piperno, sobre essa ausência dos presidentes da Câmara e do Senado e tudo que está envolvendo o debate que foi proposto pelo ministro Flávio Dino e que tem, assim, descido de maneira bem amarga a goela abaixo do Congresso. É uma sinalização importante, sim, né, do mundo político em desacordo com as ações do STF, mais especificamente do ministro Dino. Agora, se nos últimos tempos o Congresso ele tem vencido todas as quedas de braço com o governo, com o Poder Executivo, esse confronto com o Judiciário talvez não tenha a mesma equivalência, tá? Veja, hoje, por exemplo, foi noticiado que uma ação da Polícia Federal acabou fazendo com que 2 prefeitos lá do Nordeste fossem afastados. Aliás, um do PSB e um do PT da Bahia e um deputado do PDT sob investigação. Outro dia foram 3 deputados, 3 parlamentares ligados ao PL do Maranhão. O que também desmente, enterra a tese de que essas investigações, essa pressão da justiça tenha aí um componente ideológico de tentar imprimir em um determinado lado político a pecha de malversador de emendas. Não se trata exatamente disso. Só para encerrar esse tópico, hoje também tem uma reportagem no jornal Estado de São Paulo mostrando, enfim, informando sobre emendas destinadas por um deputado federal aqui de São Paulo, o deputado Fábio Teruel, para o asfaltamento, enfim, recapeamento de uma área
no condomínio lá de Tamboré, conhecido como a Beverly Hills Paulista, né? E uma história que vazou por conta de uma briga com a cantora Simone, lá da dupla Simone e Maria, tal, por causa de um cachorrinho. E isso levantou o alerta e foram mexer nesse negócio, investigar. Descobriu-se então que o deputado destinou 2 milhões em emendas lá para a prefeitura e diz ele o seguinte: eu mandei as emendas para a prefeitura. A prefeitura fez o que ela quis com isso aí. Coincidentemente, ele mora no... Senta lá, né? Não é Simone e Zé Maria, o Piperno, é Simone e Simária. Ah, não é Simaria? Zé Maria? Zé Maria? Simone e Zé Maria, não. Zé Maria, por enquanto, não está fazendo dupla com ninguém. É cantor solo, mas... Tá em todas, o Zé. Não, nós temos uma dupla. Só canta em coral da igreja, o Zé. Fala aí, seu Zé, como é que você avalia esse movimento, hein? Bem-vindo, meu amigo. Pois eu adorei a frase do Dino, é bem o que eu falo aqui, né? Deve ter emendas parlamentares no céu, senão não seria céu, né? Você imagina um céu sem emenda? Um céu sem emenda parlamentar deve ser um tédio só. Muito Olha bom. só, o Congresso Nacional emparedou o governo, sequestrou o orçamento da União, os deputados e senadores são poderosos economicamente, os únicos aqui que têm dinheiro para liberar. A prova disso é que no encontro de prefeitos aqui ninguém foi atrás de ministro nem nada, encheram o Congresso Nacional, né? Então, os deputados emparedaram o governo, sequestraram o Orçamento Geral da União e partiram para cima do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, houve ali um entendimento de que daria a impressão de que seria uma pressão explícita no ministro Flávio Dino, os dois presidentes, agora unidos, né, junto de assessores, chegassem lá nessa audiência pública. Mas eles disseram, não parece não, é sim uma pressão e isso pode ter um revertério. E aí eles decidiram, então, não ir a esta audiência pública e mandar advogados, assessores, assim por diante. Mas foi uma promessa dos presidentes da Câmara, e principalmente Hugo Mota, da Câmara e Senado, principalmente da Câmara, de que iriam defender com todas as armas as emendas parlamentares. É a fruta da estação, a tal emenda parlamentar. E isso já está provocando e vai provocar cadeias e cassação de mandato. Já tem 2 deputados réus do Supremo Tribunal Federal, aliás, 3, por conta de roubo através das emendas parlamentares. E hoje a Polícia Federal iniciou a operação, prendeu 2 prefeitos, né, e investigou Félix Mendonça, um deputado do PDT da Bahia, né, exatamente por conta das emendas parlamentares. Esse outro lá, que o Piperno citou, mandou asfaltar o próprio condomínio. Essas emendas parlamentares estão espalhadas para tanta coisa que Deus me livre. E por que não apareceram? Porque são secretas, porque são PIX, porque não atendem a esse pressuposto básico do público, que tem que ser transparente. Flávio Dino está sendo elogiado até por adversários, por essa cruzada dele contra abusos, não é contra as emendas, mas é contra a transparência. Agora, eu quero falar um pouquinho também do movimento político ruim que isso tem gerado, porque, e digo ruim para as decisões do atual governo, que não consegue articular nada por conta das emendas parlamentares, inclusive. Talvez porque faltem propostas também que sejam avaliáveis, mas quando se tem uma proposta, há necessidade de uma negociação mais intensa que envolva dinheiro e não mais cargos em ministérios. Se der cargo ou não, tanto faz para esses partidos. Como é que se avalia esse movimento que vive, então, a política, ô Gustavo Segré, em que a emenda parlamentar ela é motivo para se ter concordância e principalmente para a discórdia atual? De novo, risco e retorno. As leis da economia servem para absolutamente tudo. Se você for um deputado, você vai ter hoje 30, 40 milhões de reais ao ano para emendas parlamentares. Senadores, 60, se eu não estou enganado. Se você for ministro, você tem um maior controle sobre o recurso da pasta e você tem um monte de responsabilidades, inclusive até responsabilidades políticas. Pois é. E aí, sendo deputado ou senador, mandando um monte de emendas para a base eleitoral, você pode conseguir uma reeleição muito mais fácil. Se você for ministro do governo atual, que começa a perder popularidade, e não é fácil você sair, estou indo porque está perdendo popularidade. Isso explica porque muitos dos partidos, em teoria, apoiam, mas na prática não apoiam.
E aí vem a outra situação que é o trabalho do ministro Flávio Dino, do ponto de vista da transparência, é perfeito. Tem que ter transparência. E aí não interessa ideologia. Se a pessoa, deputado, senador, cometeu alguma irregularidade, tem que ir preso. Isso não tem discussão. Eu estou conseguindo ver um pouquinho mais lá. Talvez esteja errado, mas eu enxergo que essa pressão perante o Congresso e a quantidade de pessoas que vão ser processadas, que vão ter sentença muito provavelmente, que tenham mandato cassado, pode ser útil para negociar alguma situação entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, dizendo, ok, vamos fazer o seguinte, eu consigo atenuar as penas, consigo resolver as questões daqui para trás, mas daqui para frente isso conseguiria ser resolvido se diminuímos o número de emendas no valor. Não me chamaria a atenção, Evandro, que isso venha por esse lado. E aí, corroborando um pouco o que mencionava Fábio Piperno, se bem é verdade que o Congresso está dando soco atrás de soco no poder executivo, nós devemos lembrar que o STF já deu uma ajuda gigantesca ao poder executivo quando foi a reoneração da folha de pagamento. Que aí teve a lei, veto, derrubado o veto e STF, por favor, me ajuda. O que pode acontecer agora com o IOF também. Já a gente vai debater isso. Nossa equipe de reportagem vai chegar com mais informações sobre a possibilidade de judicialização da história do IOF. Agora, o Zé Maria Trindade, o governo não percebeu, ao retornar ao poder, que tentar fazer tomar lá da cá com cargo não iria funcionar? Pois é, percebeu, mas é que o governo não tem o que fazer. Se brigar com esses poucos desses partidos políticos que estão apoiando o governo, fica pior. Então a situação do governo até tentou fazer uma reforma ali, a reforma ministerial, mas não dava, porque os que chegariam não agregariam novos, né? Não mudaria ninguém. Então o presidente Lula preferiu ficar com os que estão. É conta a matemática. Eu perguntei isso a um importante líder do PT e ele me disse o seguinte, olha aqui, vamos admitir, é um governo de esquerda com um parlamento de direita. Então essa é a situação. E a gente tem que administrar e perder menos, porque é uma situação difícil para o governo, né? E não há armas. O Congresso ficou muito poderoso. Hoje, me diz o deputado Hildon Rocha, que existem deputados administradores de emendas parlamentares e que não está nem aí para o debate, para a votação. Ele quer administrar 200 milhões de reais no mandato. Isso é muito. 200 milhões de reais um parlamentar administra, né? Então, essa situação fez os deputados de milionários. E como é que é? Vamos ser francos, todo mundo lá sabe. Como é que é? Existe uma fatia dos deputados pequena que são altruístas. Eles mandam as emendas pelo que eles acreditam. Então, alguns de arte, alguns filantrópicos que mandam emendas, por exemplo, para o Hospital de Câncer, não sei o quê, os que mandam emendas para associações de dança, de não sei o quê, sem ganhar nada. E existem os racionais ali, que é a média alta, a grande parte, que manda emenda para o prefeito e quer voto. Quer voto. Manda as emendas e distribui ali matematicamente e quer tantos votos, o prefeito tá bom porque o prefeito ganha, porque calça rua, não sei o quê, asfalta e tal, e o prefeito ganha voto e o deputado ganha. E existe uma fatia que quer roubar mesmo. E todo mundo lá sabe quem é desses três, né? Todo mundo sabe, é muito explícito, é só olhar. Então, assim, o que o Flávio Dino está querendo é colocar na vitrine. Vamos lá saber quem é um, quem é outro e quem é outro, né? Então, esta é a dinâmica do Congresso Nacional. E aí o governo fica sem armas. Antes, o governo mandava um projeto para o Congresso e tinha que aprovar de qualquer maneira. Era taxativo. Só que agora não. Eu conversei hoje com o deputado Cristóforo, que foi o relator. E aí ele diz o seguinte, que o governo está arrogante num cenário em que ele não manda. Então, numa situação assim, antes de mandar qualquer projeto, ação, tem que consultar e tem que negociar. Essa é a realidade agora, né? Porque o governo não tem armas e não tem poder para aprovar absolutamente nada no Congresso. A reforma tributária saiu porque foi um projeto do Congresso. Interessante. O governo está arrogante num cenário em que ele não manda, Langani? Exatamente. Eu acho que o Zé fez uma leitura bastante realista, bastante precisa da realidade. Agora, o Evandro, eu vejo que a única forma
do governo conseguir reverter essa situação seria se ele tivesse apoio popular, povo na rua, mas não é um governo popular. E se tivesse um grande projeto de país, e evidentemente que esse projeto de país com apoio popular, nenhum parlamento no mundo vai se voltar contra o poder executivo se esse poder executivo está com o povo, está com o povo nas ruas. Mas evidentemente que isso não acontece, muito pelo contrário, a popularidade é baixa por diversas razões, por razões econômicas, por segurança pública, por escândalo de corrupção, etc., que acaba sendo creditado ao governo federal. E é claro que o parlamento sente esse cheiro de sangue, Tubarão sente o cheiro de sangue e coloca, evidentemente, o governo nas cordas. Fala, Piperno. Rapidamente, Piperno, agora 4h23, pessoal da rádio, aquele rápido intervalo para vocês. Já espero vocês de volta nas outras plataformas. Seguimos. Fala, seu Piperno. O Zé Maria e o Segré tocaram em dois pontos que ajudam muito a explicar essa correlação de forças políticas que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Se um deputado administra essa dinheirama toda em 4 anos, pegando algo que o Segré disse, ele vai ter, uns 150 milhões de reais acumulados nesse período todo. Então, e aí, vamos imaginar que o Evandro Cini resolva ser candidato a deputado na próxima, disputando aí uma certa zona eleitoral contra um deputado que teve esses 150 milhões de vantagem. Então, quem é que larga na frente? É óbvio que aquele cara que, de certa forma, manipulou essa dinheirama toda. Então, o sujeito que vai mandar asfaltar o bairro lá no condomínio, ele larga na frente. Não adianta o Evandro chegar lá fazendo campanha com o Santinho, com rede social e tal, falar, eu sou candidato, eu tenho boas ideias. Bom, você tem boas ideias, mas foi o fulano que mandou recapear o asfalto. Ele tinha dinheiro para fazer isso e não era o dinheiro dele. Exatamente. E essa falta de sintonia entre o voto para presidente e o voto para o parlamento, que gera muitas dessas crises que a gente tem hoje, ela pode ser vista, assim, exemplarmente em relação ao que aconteceu, por exemplo, com o voto em Minas Gerais. Em Minas Gerais, ganhou o presidente Lula. Só que em Minas Gerais, o contingente de parlamentares eleitos pela direita foi muito maior. Uhum. Então, o mesmo eleitor que votou no presidente Lula para presidente, sim, muitas vezes ele votou no Nicolas para deputado federal. Como é que vai resolver isso depois? Só com essas crises aí.